Olá, boa noite. Uberlândia na rota dos grandes circuitos de corrida de rua. Nobel de Economia premia trio de pesquisadores por experimentos em combate à pobreza. E hoje, dia 15 de outubro, é celebrado o Dia do Professor. No estúdio vamos falar sobre os desafios de ensinar no Brasil de hoje. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Uma das maiores corridas de rua da América Latina vai acontecer pela segunda vez este ano em Uberlândia. Corredores profissionais e amadores já se preparam para o evento. Confira. Há 7 anos, a Carol participa de corridas de rua junto ao filho. A geógrafa relembra como tudo começou. Tudo isso começou no Dia das Mães, em maio de 2012. Que eu tinha ganhado um livro da minha mãe, de um americano que faz triatlo com o filho. E aí eu falei, Pedroca, no Dia das Mães a gente podia correr, eu queria ganhar uma medalha sua de presente. E ele, petitinho, a gente veio no Circuito Caixa e foi assim, a coisa mais linda da nossa vida. Eu acho que foi uma libertação nossa, libertação de sair de casa, libertação das possibilidades. A corrida representa muito mais do que uma largada e uma chegada. Agora, Carol e Pedro se preparam para a próxima corrida que vai acontecer no sábado, em Uberlândia. E é uma corrida muito charmosa porque a gente se sente especial e queridos pela forma de acessibilidade que eles fazem, de inclusão, de esperar a nossa largada. Tem o Bruno, filho do Rafael, que é autista. Então, eles não fazem muito barulho porque ele tem a sensibilidade, eles esperam a gente largar primeiro. Os outros corredores falam, o Pedrão chegou, o Pedro se sente super animado, ele se sente o atleta, né? E isso é muito especial. De acordo com a Federação Mineira de Atletismo, até o momento, 121 corridas foram realizadas no estado. De acordo com o calendário de planejamento de corridas, a previsão é de que esse número suba para 140 até o fim do ano. Uma das maiores corridas de rua da América Latina vai acontecer pela segunda vez este ano em Uberlândia. E a expectativa é que centenas de uberlandenses e outros atletas da região participem do circuito. Já está aí nos finalmente, força total. Amanhã já chega para nós os kits. E a partir de quinta-feira, às 10 horas no Uberlândia Shopping, até às 16 do dia 19, a entrega dos kits dos atletas inscritos. Com o apoio da Rádio Universitária, a próxima corrida de Uberlândia vai ser à noite e realizada próxima a um shopping do setor sul da cidade. É maravilhoso, todo o suporte, toda a divulgação. O esporte hoje, esporte é vida e a gente espera isso mesmo, essa divulgação e a galera em peso lá. Procurar as nossas lojas, tanto no Uberlândia Shopping quanto no Center Shopping, no site da tfsportes.com e no aplicativo também TF Esportes. Em todos esses lugares ainda tem inscrição disponível. Sintonize então na Universitária FM e confira sempre mais notícias sobre as corridas. E também agora mudando de assunto, falando sobre educação, o Prêmio Nobel de Economia deste ano foi para 3 professores por pesquisas que ajudam o combate à pobreza global. As pesquisas do trio sugerem que as ações contra a pobreza sejam mais eficazes se divididas em questões menores e mais específicas. Entenda. O anúncio foi feito hoje em Estocolmo pela Real Academia Sueca de Ciências. Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kramer. Franco-americana, a economista e professora no consagrado MIT, Esther Duflo, de 46 anos, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel de Economia. Ela dividiu o prêmio com seu marido, Abhijit Banerjee, nascido na Índia e também professor no MIT. E com o economista americano e professor em Harvard, Michael Kramer.
No comunicado oficial, a academia disse que o trio foi premiado pela abordagem experimental para aliviar a pobreza global. As pesquisas se baseiam em experiências com grupos em educação. A proposta era de tutoria com maior proximidade dos alunos mais carentes e reformulação das tarefas de casa. Os três dividirão o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 4 milhões de reais. Agora o assunto é a educação novamente, só que sobre as dificuldades para ser professor no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, a categoria é a que recebe um dos salários mais baixos do país e que ainda não está entre o que é estipulado pelo MEC. Veja na reportagem de Júnior Caritel, com imagens de Lucas Cardoso, a realidade dos nossos professores. Os desafios para ser professor no Brasil não são fáceis. A Gabriela é professora há 7 anos e sabe muito bem dessa realidade. Há 1 ano e meio, ela é professora na rede estadual. Muitas vezes um professor que trabalha em 2 escolas, que tem 2 cargos, e aí qual que é a motivação que ele tem para continuar os estudos, né? Para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. Então eu acho que a gente tem que problematizar um pouco isso e colocar o quanto isso é importante, porque uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu vejo os colegas de trabalho, tudo é essa formação continuada. Segundo a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a rede estadual de ensino possui cerca de 146 mil cargos de professores em todo o estado. O coordenador do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Uberlândia revela qual a situação atual dos profissionais da educação. Nós somos a maior categoria do funcionalismo público dentro da folha de pagamento do Estado. Por outro lado, a gente percebe que o nosso 13º continua parcelado, os nossos salários continuam parcelados, o nosso piso salarial da educação, né, que deveria ser corrigido pelo DIEESE, que seria 4,17 no início, em janeiro, isso não está acontecendo, isso não foi colocado na perspectiva salarial do servidor hoje. Nós temos aí um ataque sistemático ao IPSENG, né, que é o Instituto de Previdência Social próprio do servidor, em que a assistência médica tem sido comprometida como descredenciamento, né, fechamento de clínicas que nos atendam hoje em Uberlândia. Então, hoje, eu posso dizer que hoje lecionar em Minas Gerais é um desafio. O professor, principalmente da rede pública, precisa lidar com algumas dificuldades do dia a dia. O Guilherme reforça quais são as principais reivindicações da profissão. Na verdade, existe uma tendência a garantir antigas conquistas, por exemplo, a autonomia de ensinar. Né? Por exemplo, projetos como a Escola Sem Partido, que nós chamamos de Lei da Mordaça, é onde se cerceia a fala e a capacidade do professor de problematizar, né, as discussões dentro de sala de aula. Nós temos também problemas mais sérios, como, por exemplo, a tentativa do Estado, né, de interferir administrativamente dentro de um processo pedagógico, atropelando todo o calendário escolar. Minas Gerais está entre os 5 estados do país que não pagam o piso salarial, valor mínimo estipulado pelo MEC. De acordo com consultas feitas nas secretarias estaduais e sindicatos das categorias, o estado de Minas segue na lanterna, ao lado dos estados Acre, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Estado paga uma média salarial de R$ 2.136 para professores que cumprem 40 horas semanais. Ao contrário do Maranhão, com piso salarial acima dos R$ 5.000. No que diz respeito à educação, em especial as mulheres que são professoras, essas sim, né, sofrerão na pele uma reforma perversa. Imaginem só, né, hoje você teria uma professora que se aposentaria com 25 anos de contribuição, com 50 anos de idade. Um período razoavelmente interessante para alguém que está numa dinâmica de esforço, né, laboral muito intenso. Mas, na atual conjuntura, essas mulheres terão que trabalhar com até 40 anos para receber a sua aposentadoria em tempo integral. Isso é inviabilizar aí um processo de ensino a longo prazo. E a gente acredita que os professores sofrerão, sim, um processo de adoecimento, né? Então, você não vai ter uma pessoa se afastando ao se aposentar, logicamente, mas se afastará por questões de saúde, pela inviabilidade de se trabalhar 40 anos. A Fabíola reconhece as dificuldades.
Há 15 anos, ela é professora do Estado. A disciplina que ela aplica para os alunos é a de Sociologia. Considerando a atual situação da categoria, Fabiola ressalta que é preciso mais valorização para os professores. Como que o estudante vai acreditar no professor se tem o pai, se tem o patrão, se tem a TV, se tem o governo falando que o professor é inimigo? Então, eu acho que a valorização ela parte por uma mudança de cultura, ela parte por melhoria no salário e ela também na melhoria da estrutura física da escola. E eu, como professora de Sociologia, com um horário só semanal, a gente faz malabarismo. Então, eu acho que valorizar a minha disciplina seria me dar mais tempo de aula com os estudantes. Eu faria maravilhas com aquelas crianças. Com certeza, professora. Aqui no Jornal da UFO, hoje recebemos no estúdio o Sidney Ruoco, que é presidente da ADUFO, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia. Boa noite. Boa noite. E também a Luciana Muniz, que é professora da ESEBA, Escola Básica também da UFO, de Educação Básica. Boa noite, professora Luciana. Boa noite. Boa noite. Vou começar primeiro com a nossa professora, depois eu falo com o nosso professor. Professora Luciana, vimos na reportagem então a situação dos professores em Minas Gerais. Sim. Houve uma piora ao longo dos últimos anos, você acha, na questão da valorização dos professores? Sim, o que nós estamos presenciando atualmente é uma desvalorização dessa categoria, trazendo para nós uma sobrecarga de trabalho para muitos professores, uma redução até dos recursos materiais para se chegar ao processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, desvalorizando uma categoria, nós estamos desvalorizando o processo de ensinar e de aprender. Então, quem são os prejudicados nesse processo? Os estudantes, as famílias e toda uma sociedade. Então, assim, o que a gente tem visto é essa desvalorização chegando e cerceando a própria autonomia do professor, né, de lidar com as situações. Mas o que a gente chama também a atenção é a busca de soluções, né? Tendo os problemas, mas a gente também tem que buscar soluções. E os professores estão nessa luta incansável, né? Incansável, há muitos anos. Sim. E aí, nessa luta incansável, a gente busca o apoio da sociedade, busca o apoio das famílias, né, dos estudantes, para estarem conosco mesmo nesse processo. Porque faz parte de um todo, é toda uma categoria, né? Não é só o professor. Nós não estamos falando só de salários. Nós estamos falando de todo um processo de trabalho que culmina no processo de aprendizagem das crianças e também no próprio processo de aprendizagem e desenvolvimento dos professores. Bom. E, professor Sidney, recentemente as ruas do país foram tomadas, né, por pessoas que lutavam em defesa da educação, né? Tivemos recursos orçamentários anunciados pelo MEC, bloqueios orçamentários. E aí eu gostaria da sua avaliação, né? Quais são os riscos hoje que a educação do Brasil corre? Bom, primeiramente eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e nos congratularmos com os professores e as professoras no dia de hoje, né? No dia do professor e da professora. E respondendo à sua pergunta, a educação brasileira já sofreu vários ataques, né? O movimento docente já teve que intervir por vários momentos no passado para defender a educação pública, né? Educação gratuita, de qualidade. Mas nesse governo atual, e eu gosto muito de dar nome ao fazer jus aos ataques, no governo Bolsonaro nós temos tido um ataque muito mais violento contra a educação, contra a ciência, a tecnologia, contra os educadores e as educadoras de uma forma geral, contra a universidade pública. Então eu tô ainda destacando, né? Não é só contra a escola, mas parece que dentro do sistema educacional como um todo, há um alvo mais detalhado, mais bem escolhido, que é o alvo da universidade. Com certeza isso é uma proposta coerente desse governo. Um governo que despreza a ciência, a tecnologia, quer nos entregar aos colonialistas, né? Quer nos fazer eterna colônia. Então, é disso que nós estamos falando. A defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, é para nos tirar
dessa dependência dos países estrangeiros e nos colocar no nosso devido lugar, que é um lugar de liderança, de pé de igualdade com outros países desenvolvidos no mundo. Bom, fiz a opinião do professor Sidney, mas durante as eleições, todos os partidos e políticos sempre falam que a educação é prioridade no nosso país. A gente ainda volta a refletir sobre esse assunto, mas olha só, apenas 5% dos estudantes brasileiros pensam em ser professores. Esse é um dado preocupante que reflete a realidade de uma profissão desvalorizada no nosso país. Entenda por quê. Jéssica é professora há 10 anos. Ela formou na Universidade Federal de Uberlândia, UFO, com licenciatura dupla em inglês e português. Atualmente trabalha na rede pública e explica quais foram as motivações para escolher a licenciatura. Mesmo eu sendo professora de línguas, de língua portuguesa e inglesa, o que me motivou, na verdade, foram as aulas de literatura que eu tinha enquanto estudante. Porque essas aulas, elas me motivavam a pensar sobre várias coisas, despertava curiosidade sobre vários assuntos e isso me interessou. Então eu queria proporcionar a mesma coisa para outras pessoas. Como toda profissão, existem pontos negativos e positivos. Para Jéssica, isso não é diferente. Tantas conquistas que na área da educação temos alcançado e que têm sido rebatidas, têm sido contestadas. Então eu acredito que a profissão do professor, no momento atual, ela tem se tornado mais difícil e por isso mais importante. Um estudo publicado em 2018, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, analisou o panorama para entender os fatores que impactam na valorização do professor voltado à educação básica, ensino fundamental ao médio. A pesquisa revela que apenas 5% dos alunos brasileiros do ensino médio querem ser professores. O principal fator, um dos principais relacionados a essa desmotivação é a desvalorização do magistério, a desvalorização do trabalho do professor, em vários sentidos, né, que vai desde os envolvidos, seja a família, os próprios estudantes, como, por exemplo, também a questão da remuneração desse professor, ou geralmente da sua árdua jornada de trabalho, que na maioria das vezes é dupla, até mesmo tripla. Ao todo, a UFA oferece 25 cursos de licenciatura, sendo 18 cursos em Uberlândia, 3 em Ituiutaba e mais 3 cursos de ensino à distância, EAD. Esses profissionais que estão em sala de aula, educando desde as nossas crianças aos nossos adultos, eles precisam, né, passar por um processo de qualificação que são os cursos de licenciatura. Então, está aí a importância, né, qualquer profissional que atua na sociedade, ele precisa de formação, e essa formação começa na escola, né? Então, está aí a importância dos cursos de licenciatura para todos. A coordenadora da divisão de licenciatura da UFO explica que ações são feitas para fortalecer e valorizar a formação de professores. Nós temos 2 grandes programas, né, que são subsidiados pela CAPES, que é o PIBID, que é o Programa Interinstitucional de Iniciação à Docência. Temos a residência pedagógica, que propicia uma rede muito interessante, que faz contato desde o professor da universidade, os cursos de licenciatura, com os professores das escolas, com as vivências de sala de aula, tendo como foco a formação dos estudantes que estão conosco. Com certeza, os desafios são muito grandes para quem escolhe a carreira como docente. Professora Luciana, então eu gostaria de entender, até da sua vivência, sua experiência, o que fez você decidir lá atrás, eu quero ser professora, eu vou ser professora. Com certeza a gente sabe que a questão dos benefícios em termos de financeiros são complicados no nosso país, mas o que te motivou? Me motivou muito uma tia minha, a tia Aide, ela era diretora, né, falecida hoje, mas uma grande educadora. E eu me inspirava muito naquela mulher guerreira, na forma como ela estudava, na forma como ela se dedicava àquela escola e o trabalho com as crianças que ela desenvolvia. Então eu pensava, eu quero entender mais sobre isso, eu quero pesquisar mais. Então eu entrei para a educação com foco na pesquisa. Então atualmente eu sou uma pesquisadora e acho que todo professor é um pesquisador da sua própria sala, né? Então foi muito essa inspiração
que partiu um pouco da família e do meu contato mesmo com a escola, porque eu via muitas coisas que eram possíveis ser diferentes. E eu falei assim, então, quem sabe a gente pode fazer diferente. E olha só como é que está a bancada do JU hoje aqui. Ela trouxe os livros, o Diário de Ideias. Mostra pra gente aqui o que são esses projetos. Bom, esse é o projeto Diário de Ideias, que foi o projeto, então, vencedor, né, do 11º Prêmio Professores do Brasil. Fui condecorada aí com a medalha, né, de mérito educativo pelo presidente da República no ano de 2018. E é um diário que traz as experiências das crianças para a sala de aula, aquilo que Paulo Freire traz para nós, né? As rodas de cultura, os círculos de cultura dentro da alfabetização. Então, as crianças aprendem a ler e escrever dialogando. E, recentemente, assim, na próxima semana, a gente vai estar lançando esse livro, eu e a professora Albertina, a aprendizagem criativa da leitura e da escrita, onde nós investigamos, na nossa tese de doutorado, como a criança aprende. Né, e como a criatividade pode estar presente e trazendo tanto para o professor quanto para o estudante uma motivação. Aquilo que aquela estudante falou no início da reportagem, o quanto é importante o professor motivado e os estudantes motivados. Né? E nós vamos lançar aqui pela Edufo também o Diário de Ideias Caderninho, né, que para as crianças e professores poderem fazer o registro das suas ideias. Que bacana. E, além disso, o livro da metodologia. Isso lá para novembro e dezembro. Quanta produção, né? Isso é paixão, isso é amor, paixão, né? A profissão. Amor. Que bacana, parabéns, e que faz professora. Parte, né? Porque, como Paulo Freire mesmo nos diz, sem paixão, sem amor, não há educação. Né? Não há. E para o país melhorar, sabemos, né? Todos nós sabemos que a educação é o único caminho, né? Acho que o caminho que todos os países de grande potência mundial, inclusive econômicos, né, apostam já e têm resultados positivos. Nesse sentido, professor Sidney, o Brasil ainda tem que avançar muito nessa questão e a gente continua com esses entraves políticos no nosso país. Queria sua avaliação sobre isso. Muito bem. Você fez uma boa introdução ao tema, né? Eu, inclusive, tinha muito uma preocupação, até um passado recente, porque, como você disse agora há pouco, quando se falava na figura do professor, todo mundo reconhecia o valor do professor e da professora, tem aquele carinho muito grande, porque é até uma figura que compete com a família, né? Sim, porque deu a iniciação ao letramento, né? A figura do professor, do docente ou da docente, tem sempre essa questão de carinhosa, ternura, né? de carinho que vem lá da memória afetiva, né? Das crianças, etc. Bom, mas então eu estou querendo dizer que todo mundo via o professor como herói, a professora como a heroína, a segunda mãe, etc. Mas na hora do reconhecimento da carreira, na hora de escolher um governante que realmente valorize o professor, ou na hora que o sujeito tem a oportunidade, né, de valorizar a profissão mais importante uma das mais importantes que a gente tem, as pessoas perdem essa oportunidade. Sim. Então, agora há pouco estava fazendo uma comparação aqui, números interessantes que o Jornal da UF fez sobre o pagamento de salários da rede estadual, comparou lá com o Maranhão, que não é um estado tão rico. Mas por quê? Porque houve vontade política, né, de investir na figura do professor. Agora, eu ainda acho que estamos num momento pior, porque agora estão tentando desconstruir até a figura afetiva do professor. Sim. Há um ataque direto contra a figura do professor. A nossa colega acabou de falar aqui em Paulo Freire, precisa tomar cuidado, porque senão o Jornal da UFO, daqui uns dias, ele vai ser censurado. quando falar não, né? em Paulo Freire. Possamos ter essa liberdade, vivemos num país democrático, né? Sim. Justamente porque nós estamos sob ataque. A educação, ela está para ser amordaçada. Por isso, a importância da nossa resistência. Mas eu quero garantir, professor e professora são gente de luta. Nós sempre lutamos pela educação e vamos lutar mais ainda. Conforme o sistema nos exige mais luta, nós respondemos com mais coragem. E parabéns também, professor Sidney, pela luta, então, sempre, né, à frente aí, junto a
Associação dos Docentes da UFO, né, sobre essas questões importantíssimas. A gente volta a falar sobre esse assunto agora, é hora de saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Quarta-feira ensolarada em Uberlândia. A mínima é de 22 graus e a máxima 30. O sol predomina também em Patos de Minas. Temperaturas entre 21 e 30 graus. Dia quente em Monte Carmelo. Por lá, os termômetros marcam entre 21 e 32 graus. O calor continua em Tuiutaba. A mínima fica 22 e a máxima 37 graus. Dia quente também em Coromandel. Mínima na casa dos 20 graus e máxima 32. Confira agora o quadro Mercado de Trabalho. Há vagas disponíveis em Uberlândia. O Cine de Uberlândia está com 2 vagas para costureira. As candidatas precisam saber trabalhar com vestidos de festa. É preciso ter ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. Salário de R$ 1.900. 15 vagas para auxiliar de produção. A escolaridade exigida é fundamental completo. Também é preciso ter no mínimo 6 meses de experiência. Remuneração de R$ 1.229. Ainda tem oportunidade para operador de processo de produção. São 15 vagas e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. O salário é R$ 1.649. Uma vaga para detetizador. O contratante exige ensino médio completo, 6 meses de experiência e carteira de habilitação tipo B. A remuneração é de R$ 1.679. Para se candidatar a uma das vagas ou ter mais informações, vá até o Cine de Uberlândia, localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor JU, fez uma reflexão sobre os desafios para quem trabalha com essa paixão de ensinar no nosso país, né? Professora Luciana, para a gente finalizar o nosso jornal, gostaria que você deixasse uma reflexão para os seus colegas professores. Sim, agradeço a oportunidade. Quero parabenizar todos os professores e professoras do Brasil e do mundo por este dia muito importante e dizer para vocês que acreditem, continuem lutando, porque tudo é possível quando a gente acredita na educação. E nós podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Com certeza, e parabéns pelo seu dia, viu? Obrigada. Professor Sidney, também gostaria que você fizesse uma reflexão. A nossa reflexão é de que nós temos que ter consciência do nosso papel na sociedade. O papel de formador de cidadãos e de cidadãs, e nós não vamos abrir mão disso. Nós queremos fazer sempre um ensino crítico, reflexivo, e para isso é essencial que a gente tenha liberdade para ensinar e os discentes e as discentes tenham a liberdade para aprender. É com isso que nós contamos para fazer uma educação de qualidade no nosso Brasil. Muito obrigada pelas contribuições hoje aqui no JU, viu? Parabéns também pelo seu dia. Obrigado. E a todos os professores que estão nos assistindo e a comunidade ligada à educação. O Jornal da UFO dessa terça-feira fica por aqui, mas você continua ligado na telinha da TV Cultura, porque hoje no programa Provocações com Marcelo Taz, o entrevistado é o deputado federal Kim Kataguiri. E mais uma vez, obrigada pela audiência. É claro que eu te espero amanhã. Tchau.